Isso nos fez chegar em 10 princípios para uma gestão eficaz, que é a matéria do nosso livro. E aí a gente começa a viciar, escrever livro, e já está programado 3 livros, tá? Eu não sei o que está acontecendo comigo. Foi depois da minha filha. Minha filha que é escritora e eu não sou. Antes, uma perguntinha para vocês. O que você deseja alcançar no trabalho como síndico? É uma pergunta que eu gostaria de entender. A gente tem algumas coisas mapeadas, mas eu gostaria de saber de vocês o que vocês desejam no trabalho de vocês. O que vocês almejam? Dá um exemplo aqui. Reconhecimento? É motivação? Reconhecimento é bom, né? É legal. O que mais? Alguém? Remuneração. Tem síndicos profissionais que precisam de remuneração, claro. Mas eu acho que, como o Jefferson falou, a questão de você ter o reconhecimento é aquela gasolina, né? Aquele combustível que muitas vezes, sem dinheiro, você acaba fazendo. Né? Gratidão. Gratidão do condômino, gratidão está muito relacionado com reconhecimento. Né? Mas assim... Eu acho que aí é um ingrediente que acontece na mistura. Você podia estar dizendo. Mas eu que milita muito nessa área, eu acho muito difícil. Sim. Deveria ter, né? Porque Sim. o ser humano, eu acho que ele trabalha com 3 ingredientes. Primeiro, pelo salário. Dentro do sistema neocapitalista, que pode chamar, então, primeiro, pelo salário. Segundo, pelo crédito que ele tem lá fora, por consequência, e o terceiro, não por ordem de importância, é a gratificação psicológica. Eu falo por mim, e é onde eu sinto mais falta, sabe? E para os outros eu também não tenho, porque eu não tenho salário, entendeu? Quer dizer, pesaria muito a gratificação psicológica, e isso é muito difícil. É difícil você... há 9 anos que eu estou lá, eu recebi, acho que formalmente por livro, mais 6 colocações amistosas, né? Elogiando o nosso trabalho, 6? Parabenizando. Já ganhou, né? 6 já ganhou. Em 9 anos, 6 é muita coisa, gente. Não é? Quem já recebeu mais de 6 aí? 2? Quem já recebeu? Uma só? Nossa, nem parece que tem mais de 40 anos. Eu falo, obrigada, eu vou gravar toda vez que eu... Acontece lá em casa também, viu? Acontece lá em casa. Tô brincando. Eu vou dar um exemplo. É apanhar hoje, né? Um exemplo que de 2011 a 2013 eu comecei a fazer a coisa mais importante que eu acho que é num edifício, que é a estrutura do prédio. Então, o meu prédio era um flat que virou residencial e que tudo era na base da gambiarra quando eu assumi. E a gente destituiu a síndica porque ela roubava. Inclusive, eu tenho um auditor que conseguiu recuperar 120 mil reais, que são pagos até hoje. E eu chamei o engenheiro Cláudio, que foi apresentado por uma administradora, meu problema é com as administradoras, que eu já me esqueci o nome, ficou comigo 18 dias. Eu botei para correr porque não dava, vi que não dava. Bom, daí eles me apresentaram o engenheiro Cláudio e eu fiquei com o engenheiro Cláudio. E o engenheiro Cláudio, a primeira coisa que ele me fez no meu trabalho, em 2011, foi me preparar um relatório predial de todas as necessidades do meu prédio. E aí eu comecei a trabalhar e pude trabalhar. Então, essa foi uma grande satisfação que eu tive na minha vida. Quando eu fui sair, em 2 anos, o engenheiro Cláudio foi fazer uma exposição na Assembleia com uma vídeo, né? E eu tive um elogio que me valeu a vida toda. Ele falou para o povo:
Falou assim, a dona Eduarda fez um trabalho em 2 anos, que levariam 10 anos para ser feito. Você lembra disso, Cláudio? E eu sou muito grata. E é verdade mesmo. Obrigado pelo depoimento, viu? Muito É uma guerreira, gente. Dona Eduarda, nada passa no condomínio. Ela tenta colocar outra pessoa lá. Ela não tem um monopólio do condomínio. Só que ela gosta tanto, e o pessoal, infelizmente, acho que ela não encontrou ainda a pessoa certa, que ela volta de novo, o pessoal pede para ela retornar. E o condomínio não acaba saindo dela, né? Mas ela tem as virtudes dela para que isso aconteça. Mas, vamos lá. Reconhecimento, depois a gente vai ver onde isso vai chegar, mas aguardem isso. Os 10 princípios, uns deles a dona Eduarda acabou de falar. Então, conhecimento de bastidores, né? Quais são as regras no nascimento do condomínio? Como o construtor, o incorporador planejou aquilo? O terraço é aberto, não tem envidraçamento, o terraço de cobertura não pode colocar cobertura, não inventa. Ele idealizou dessa forma. Todas as frações ideais foram colocadas daquela forma. A convenção foi escrita com base naquele projeto original. Quando você vai mudando, ação e reação, né? Vai alterando o curso da história. Conhecimento da estrutura física. Tenho clientes que liberam obras sem saber se o prédio tem estrutura autoportante, se é sistema convencional, qual é a estrutura do condomínio. Eu não sei, mas a obra é simples e eu liberei. Montagem do plano de gestão condominial, onde estou e para onde vou. Então, aquele documento que a dona Eduarda falou, auxilia vocês a terem esse norte, essa bússola. Auditoria, aí sim. Vistoria predial ou inspeção. No caso que a dona Eduarda colocou, infelizmente, né, é uma prática de todos os condomínios, não se tem o terceiro ponto, que é o plano de gestão. Quando você tem um plano, a inspeção que a dona Eduarda colocou, uma vistoria, um relatório, ele serve de auditoria, para você melhorar o processo. Aquilo que você afere, vê se no seu planejamento está ok ou não, e aí, se você precisar corrigir sua rota, você tem esse documento de auditoria para justamente fazer isso. E vai fazendo isso periodicamente para a melhoria contínua. O planejamento financeiro, que ele deve ser pautado em cima dos trabalhos da engenharia, né? Normalmente, o que se faz é arrecada-se a cota e vê o que o dinheiro dá para fazer. O engenheiro não pensa assim. Arrecada-se, verifica-se o que precisa ser feito e aí se formata a cota. Claro que é muito difícil se fazer isso, principalmente em crises, no momento de hoje. Mas tem ferramentas para isso e também vocês estarem colocando isso de uma forma bem explícita, bem clara para o condomínio, para que vocês cheguem próximo ou nessa condição. Treinamento e capacitação dos zeladores ou do colaborador de vocês. Ok? Quanto melhor capacitado, melhor treinado for esse profissional, mais respaldo ele vai dar para você. Campanhas de conscientização no condomínio. Como eu disse, a maioria dos problemas ocorre pela falta da informação ou pela informação inadequada, incorreta. O 8 é a implantação do programa de gestão de manutenção. Existe uma norma específica, que é a 5674. Essa norma é a maior aliada das construtoras. Quando você vai brigar com a construtora, essa norma que a construtora vai colocar ali no processo, olha, não faz o plano de gestão de manutenção. E o programa número 9, que é o programa de gestão de reformas. Hoje o top 10 da Prevent Engenharia. Todo mundo liga lá e quer saber o que pode fazer, como fazer, e a gente montou um produto especial para vocês. E o 10 é planejar antes de efetuar as reformas importantes que que foram indicadas, né? Serão indicadas no seu plano de manutenção. Veja que tem uma linha mestra, que é o plano de manutenção, e tudo gira em torno dele. O resto são melhorias. Eu sintetizei, tem uma palestra que a gente já compilou, o Miguel já me ajudou. No último evento, a gente passou por todos os princípios e a gente vai disponibilizar para vocês, princípio a princípio, em vídeo, o que eu venho falando.
A montagem de um plano de gestão, onde a gente gostaria de falar com vocês, essa imagem, eu consigo falar aqui 2, 3 horas dessa imagem. Aonde eu quero que vocês prestem atenção? Nessa linha aqui horizontal, é a linha do tempo. Então, vocês vão precisar saber, quando vocês estão chegando naquela edificação, em qual ponto vocês estão no tempo. Aqui o instante da entrega e, à direita, o número de tempo que aquele condomínio tem. Quando você tem um condomínio dentro do prazo, né, eu coloco entre parênteses aqui, de garantia, hoje a norma fala que a garantia pode ser de 5 a 10 anos, a norma de desempenho. Quem decide é o construtor, que coloca lá o padrão de excelência, o padrão de desempenho que ele programou. Padrão mínimo, médio ou o máximo. 5, 7,5 e 10 anos. E o outro ponto, aqui, um pouco maior normalmente do que os nossos 5 anos, é o prazo onde você pode recorrer a erros, vícios construtivos. Isso tem que ser aferido em perícia. Mas tem-se muito, a gente tem encontrado nos nossos trabalhos, vícios construtivos, a qual o síndico, a síndica, que fica nesse período curto aqui, não sabe que pode cobrar. Já passou a garantia. Então, tem situações em que a gente consegue, nesse item aqui, só nesse gráfico, ficar falando de uma série de exemplos. E quando passou esse prazo, aí você está em carreira solo, né? Só depende da manutenção. Manutenção, desempenho vem caindo, e aí você tem que ir na vertical recuperar a manutenção daquele sistema. Vocês podem entender o gráfico para um sistema, um elevador, ou a edificação como um todo. A analogia é a mesma, ou conjunto ou sistemas separados. Tá ok? Então, quanto mais você recebe com qualidade e tem um programa de manutenção, você vai espaçando, durante o tempo, o desempenho, a durabilidade daquele sistema ou da edificação. Né? Caso de Fortaleza, todo mundo esqueceu a manutenção, chamou alguém despreparado e deu no que deu. Bom, planejamento financeiro. 4 faixas. Essa curva aqui é o investimento que você vai fazer. No primeiro setor, você está em projeto. No segundo setor, você está na execução. Se você errar na execução, você pode chegar até 5 vezes o valor da correção de projeto. Quando você está aqui na manutenção preventiva, se você tem um erro, pode chegar até 25 vezes. E se você está na manutenção corretiva, pode chegar a 125 vezes. O prédio de Fortaleza caiu do gráfico. Não está no gráfico. Esse é o gráfico de Sitter, que mede o custo da intervenção em função do tempo. Em curtas palavras, embarrigar o problema não é inteligente para o planejamento financeiro do condomínio. E pior, você ainda tem que lidar com desconfiança, com insegurança, porque você não está tratando aquele problema lá no início. Então, aqui é a hora que você recebe o condomínio. Se você recebeu e não verificou, você vai, o teste do pezinho, você vai acarretar o problema e às vezes vai acordar 2, 3, 5, 10 anos, né? No Tatuapé, lá o prédio tem quase 20 anos. Agora que se descobriu o vício construtivo na fachada. Bom, treinamento e capacitação de zeladores. Essa figura começou a me chegar muito no meu WhatsApp. É assim. Tem vários e vários e vários. Principalmente depois do que aconteceu em Fortaleza. Será que o zelador que você paga não lava a garagem com ácido e ainda colabora para acelerar esse problema? Passar a informação correta para o profissional. É só um exemplo. Mas vocês estão pagando um profissional que não está sendo orientado e pode fazer com que você me ligue que você está com problema. Curso de zelador, que a gente já formou 2 turmas, 17, agora tem a próxima. Campanha de conscientização. Nós temos um manual orientativo de reformas. Quem não acessou,
vai ter aí a Larissa vai passar. Então, aqui eu destrincho a norma 16.280 e oriento de forma genérica quais seriam os passos para a implantação no condomínio de vocês. O que eu oriento? Pegar a documentação do prédio de vocês e fazer um manual específico para a edificação de vocês, com as características do prédio de vocês. E-books, nós acabamos de lançar um e-book para contratação consciente na fachada. Campanha, gente. Nós temos um patrocinador. Inovador e elegante. Um produto que está revolucionando a comunicação residencial. De maneira sustentável, substituindo o papel pelo digital. Uma ferramenta simples e fácil de usar, trazendo autonomia e agilizando a comunicação com os moradores. Templates personalizados, informativos e um espaço exclusivo aos prestadores de serviço do comércio local. Uma tecnologia exclusiva a serviço do seu dia a dia. Um canal sempre atualizado, com notícias do seu bairro, do Brasil e do mundo. Agilidade, comodidade, informação e interatividade. Tudo isso além de acesso ao aplicativo Meu Condomínio, que ajuda na sua gestão. Luxo é estar sempre bem informado. Elemídia Residencial. Mexe com a sua cabeça. Obrigado, Elemídia. É um exemplo que vocês podem utilizar, não é obrigatório, quem não tem condição, mas quando vocês têm conteúdo, por que não utilizar da maneira correta? Tá? Essa é a mensagem para vocês. Tem campanha que dá para fazer para o bem. Como a própria Patrícia me ensinou aqui, eu vou só escaldapé, agora eu vou cuidar de mim. Né? Então, são situações assim, que dá para que vocês mexam com o condomínio, de uma forma elegante, de uma forma bonita, com campanhas corretas, que vai fazer com que vocês atinjam aqueles desejos ou cheguem mais próximo deles. Tem mais um vídeo. Vem cá, nós vamos te contar o que somos e o que fazemos. Nós, do Instituto Muda, tentamos melhorar o mundo através de projetos de gestão de resíduos para condomínios e empresas. Somos uma empresa B, não somos a melhor do mundo. Tentamos ser a melhor para o mundo. Já recebemos mais de 6 premiações nacionais e internacionais. E somos considerados pelo Ministério do Meio Ambiente uma das 20 práticas referência em educação ambiental para gestão de resíduos no Brasil. E aqui está um pouco de como fazemos. Nós já implementamos nossa metodologia pioneira e exclusiva em mais de 120 condomínios e 400 empresas. Essa metodologia consiste em analisar e desenvolver um projeto de gestão de resíduos personalizado para cada edifício ou empresa, proporcionando maior conhecimento a todos os envolvidos, impacto ambiental positivo e geração de renda às cooperativas. O processo começa com uma visita técnica, seguido da apresentação de um projeto de infraestrutura e custos envolvidos. A partir daí, inicia-se a educação ambiental, com treinamento de funcionários e domésticas, através de nossas agentes Muda. O treinamento com os moradores é feito de andar em andar, no período noturno, para dar mais conforto e adesão. O material reciclável recolhido passa por uma análise que gera um relatório, o qual dispomos em comunicados pelo condomínio. Com nossa própria equipe e frota de logística, temos certeza que esses materiais terão o destino certo. E, aliás, nós também fabricamos produtos das mais variadas especificações, desde coletores domésticos, containers ecológicos para lâmpadas recicláveis, até pontos de entrega voluntária. Somos pioneiros no Brasil e a empresa com maior experiência na implementação de coleta seletiva em condomínios residenciais do país. Destinamos corretamente como doação mais de 7.000 toneladas, beneficiando diretamente cerca de 100 famílias de cooperados. Acesse nosso site institutomuda.com.br e veja como é fácil trazer a sustentabilidade para dentro da sua vida, da sua empresa e do seu condomínio. Sustentabilidade começa em casa. Gente, a Kelly está com a gente lá no coffee, lá vocês podem tomar mais informações. Ela vai estar distribuindo alguns brindes para vocês.
Eu sempre, às vezes, vou em rodada de negócios, né? No mundo dos condomínios, a gente tem alguns ambientes de network. E todo síndico, quando a gente pergunta qual é o seu diferencial, todos falam, eu economizo dinheiro, eu trago recursos, Mas isso não é um diferencial. Às vezes, as coisas estão no diferencial nessa questão da sustentabilidade, nessa questão de fazer campanhas corretas, de ter o conhecimento para que você possa fazer essas campanhas corretas, fazer o arroz com feijão, fazer o básico. Se você tiver a estruturação ali dos 10 princípios, você com certeza vai potencializar os seus diferenciais. É isso que a gente está tentando passar isso para vocês, tá? Esse evento, ele foi passado na mídia, houve uma exposição lá, acho que em São Bernardo, salvo engano, não lembro. Não foi obra. Foi Curitiba, perdão. Eu estou confundindo. Curitiba, eu estou confundindo com outro evento. Não foi obra, foi uma impermeabilização no sofá. Então, assim, conscientização. Às vezes o morador está entrando lá pela garagem, passa com o prestador de serviço, para nem passar na portaria, e leva para o apartamento para fazer o serviço. Então, consciência, levar a consciência. Tem alguém de administradora aqui? De administradora tem diferenciais, viu? Que se aproveita a conscientização, Johnny, para quem faz a assembleia na primeira chamada aqui. Ninguém, né? Tem 30 minutos para você usar para fazer campanha, para fazer um bom trabalho de conscientização, para fazer um escaldapé, não sei. Mas tem. O que vocês estão enxergando na imagem aí? Gente, tem ferramenta de coaching, tem ferramenta de mediação, tem uma série de conhecimentos que eu trouxe para vocês aí. Quem falou o quê? Mas qual a figura central, assim, de impacto? Mas tem muito mais coisas quando a gente vai, né? Isso. Esse aqui é quando chega o projeto para mim lá para eu analisar. Se pode ou se não pode fazer a reforma. Tá bom? Bom, tem uma normativa aí de mercado que as administradoras estão colocando, viu, Johnny? Olha, obra simples, pode liberar. Obra dessa forma, chama o engenheiro. Colocar um forro de gesso aqui, ó. O forro de gesso é simples? Pode ser. As setas indicam a ventilação do gás do andar de cima. Se eu fecho com forro de gesso, fecho a ventilação. Entenderam a analogia? Nem tudo que parece simples pode ser. Aí não tem seguradora que dê jeito. Dei uma entrevista para a Direcional falando muito sobre sacadas. Está nesse mês. Original aberto ampliado lá. A ventilação lá, a sacada de vidro lá, o envidraçamento, com persiana, não dá para falar tudo aqui, vocês têm que ler o artigo. O artigo, cadê a Larissa? Ela manda para vocês o artigo também, já está rodando. Sala e cozinha, né? Mais à direita, a cozinha, tem a ventilação da janela da cozinha, ventilação do gás. Quando eu coloco a pele de vidro, o que eu fechei? Isso. Tem gente preocupada com a carga do vidro, faz um laudo da carga do vidro para ver se pode fazer a obra e liberar. Não tem gente que pede isso? E a ventilação do gás? Onde está? Bom, isso daqui, o meu WhatsApp é assim, tá? Não chega. Minha mulher não tem aqueles problemas de chegar aquelas fotos, aquelas meninas. Chega assim essas coisas para mim, assim. Ó. Geralmente depois das 18. Você conhece engenheiro? Estou com um probleminha. Pode me ajudar? Aí eu olhei essa figura e falei, é alvenaria estrutural, né? Ele é. Rasgou tudo. Ar-condicionado é um dos maiores vilões de reforma em apartamento. Pelo problema estrutural e pelo problema elétrico. Tem ar-condicionado, aquela figurinha, se eu voltar, vocês veem de tudo. A gente vê de tudo. Bom, então tem 4 passos no nosso manual e
o que a gente indica? O primeiro passo é o conhecimento das características da edificação. Que tipo de estrutura está lá, que sistema hidráulico tem, que sistema elétrico tem. Conhecer. Como é que você vai definir se pode ou se não pode, se você não se conhece? Não conhece o prédio. O prédio da Dona Eduarda tem uma caldeira, água quente, central. Quando um fulano liga um tubo no lugar errado... Quantos apartamentos tem lá, Dona Eduarda? 120. A Dona Eduarda faz caminhada em 120 apartamentos para saber quem foi o bendito da alma que ligou o registro ou o tubo no ponto que perdeu a água quente. A água quente já foi para a água fria, já perdeu, já ninguém tem mais água quente. Ducha higiênica. Né? É por isso que ela está saudável. Ela caminha bastante no condomínio. Estrutura. Esse é o convencional, a gente na engenharia fala reticulado, e alvenaria autoportante. Tem outros sistemas autoportantes no mercado, já saindo, paredes de concreto, mas os dois mais consagrados são esses, tá? Então precisa conhecer isso para saber se você pode eliminar uma parede ou não, para começar o jogo. Criar procedimento padrão no seu condomínio. Não adianta chegar com aquela foto, né, o leite está derramado, ou com aquele projeto, se você não criou as regras no condomínio. É difícil dar um não para o condômino. E às vezes você dá um não para um, por que você não deu um não para o outro? 2 pesos, 2 medidas? Confusão. Né? Eu chego naquele caos, né? Então, assim, quanto mais a gente preparar o terreno, melhor vai ficar. Então, você ter um manual que orienta os procedimentos do seu condomínio, como serão as regras do jogo, e já informa o condômino e, se possível, o profissional, arquiteto, engenheiro que vai trabalhar, tudo vai ficar melhor. Até o projeto chega para mim com mais qualidade. O 3 é o recebimento e análise do pedido de reforma, né? Trabalhando os 2 primeiros princípios, chega um material melhor para você analisar. O material melhor para analisar é custo menor para mim e para vocês. O material super complexo é alto para mim e para vocês. Então a gente prepara, né? Se a gente não preparar o nosso terreno, ninguém vai fazer. E o 4 é o controle da obra e o seu arquivamento. A norma indica o arquivamento. O que aconteceu desde 2014, né, que foi a primeira norma, primeira versão, o que aconteceu num apartamento X? Às vezes já passou tanta gente lá que você nem tem o arquivo. E você pode ser cobrado. Né? No item 1, que eu esqueci de falar, tem condômino criticando síndico ou síndica que não está oferecendo os documentos, os projetos, para que ele possa fazer o processo de reforma. E isso está gerando até processo. Então, quanto mais organizado, melhor. Então, os 4 pontos, você vai ter organização, falar em organização aqui, falar em controle, gerenciamento de equipe e de tempo, que o Jefferson também falou. Né? Se você tiver mais controle, mais organizado, mais tempo você vai ter. Seja para cuidar da sua vida, da sua família, ou para, como você é um síndico profissional, adquirir mais edificações. E nós estamos lançando aqui o Condoprev. É um sistema na web que cadastra da forma correta, como a gente preconiza, e você tem todas as abas do sistema para poder fazer o controle das reformas e das manutenções do condomínio também. Vai gerar mais tempo, mais controle e mais gerenciamento das equipes.